Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, um pouco mais tarde essa videoanálise, acabei de retornar de São Paulo, agora praticamente às 9 horas da noite, e falando aqui do nosso mercado, mas antes de comentar todos esses ativos que estão separados aqui, já te peço para que você se inscreva no canal da Alto Vieira Invest no YouTube, no meu canal, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, caso você ainda não tenha inscrito, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, inscreva-se, se estiver aparecendo ela para você, e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo, ó, abaixo do vídeo vai ter a opção de se inscrever no canal. E para receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, basta você clicar no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. E na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, MRFG3, CSNA3, Pomo 4, MRV3, CCRO3 e, além da CCRO3, vou falar também de BBSE3. Começando pelo Ibovespa, dia de queda de 1,04%, perdeu a mínima ali do pregão anterior, ainda dentro de uma característica de movimento de alta, mas a gente pode dizer já inclusive um topinho descendente. Isso já é um sinal de indefinição da tendência de curto prazo, que faz algum sentido na questão do sinal de baixa do gráfico semanal, que eu já tinha comentado. Enquanto o Ibovespa não romper essa máxima aqui, a gente fica com a característica de se ter, pelo gráfico semanal, ou uma movimentação lateral do preço, ou mesmo um movimento aqui de baixa. Para anular essa expectativa, eu teria que romper aqui para cima para aumentar a chance de subida do preço. Então, por enquanto, o Ibovespa dentro de uma característica pelo gráfico semanal de correção que pode justamente influenciar negativamente o gráfico diário e ficar com a tendência um pouco mais indefinida que vai apontando nesse momento. Para o Ibov, nesse momento, gerar um sinal mais relevante de reverter essa sinalização de topo, seria interessante no pregão de amanhã, pregão desta quinta-feira, já romper a máxima desse topinho aqui, ó, ou seja, superar os 117.705 pontos. Caso o índice venha para baixo dessa região de suporte, a gente teria uma confirmação de uma tendência de baixa de curto prazo no Ibovespa, aumentando a probabilidade da correção do gráfico semanal ser uma correção no preço, buscando ali, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos como um dos pontos de suporte. Seguindo para os futuros, lembrando, se esta videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja aqui ou no decorrer desta análise, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Já temos aqui um cenário de tendência de baixa no G60. Ponto importante, índice voltou para baixo de um nível importante ali de suporte, que era uma região ali principalmente na casa dos 117,135, 117,095. Isso o ponto mais baixo do suporte. Tanto que essa região que eu acabei de destacar, observe que ela já passou a funcionar nessas máximas aqui como um patamar de resistência. Então temos um cenário que apresentou força aqui para baixo, gera um movimento muito fraco para cima. Para buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, eu daria preferência por subiu, gerou fundo, depois gerou fundo ascendente acima desse patamar aqui, dessa região acima dos 116.995 a 117.135, que é a região que já foi destacada, que é esse patamar aqui. Mas se já gerar, rompeu aqui, volta e gera sinalização de fundo acima dos 117 mil pontos, foco maior em operação na ponta compradora de day trade no mini índice. Caso venha subir de maneira fraca aqui, chega aqui como está indefinida a tendência no gráfico de 10 minutos e proporcione alguma sinalização de baixa para se trabalhar dentro de uma congestão, seria uma alternativa de vender aqui, com stop aqui em cima, tentando pegar o que? Um movimento para o suporte da congestão, que é ali no patamar do 116.705 a 116.665. Já para trabalhar na ponta vendedora, que seria o cenário mais interessante no meu modo de ver, considerando o gráfico de 60 minutos, ficaria antenado em buscar um cenário, se abrisse subindo e gerasse um topo aqui no G60, seria um cenário mais interessante para se trabalhar na venda, na expectativa que caia e venha fechar esse gap aqui de alta lá na casa dos 115.940 até um patamar de suporte de 115.545. Se abrir também caindo e passar a proporcionar no gráfico de 10 minutos topo descendente abaixo desse patamar, foco maior em operação na ponta vendedora, ou topo descendente ou pivô de baixo, foco maior na ponta vendedora no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje foi um dia bom de alta de 1,03%. O dólar vai caminhando aqui, já está até testando basicamente aqui sem correção, sem um ajuste. A gente tem aqui o dólar com resistências em 4,190
Depois disso, por volta do 497,50. Acima disso, a gente vai falar em 4,203, 4,213 e 4,224,50 são os principais níveis de resistência. Já tem um movimento mais longo para cima, mas se olharmos para o gráfico de 60 minutos, tendência de alta. Aqui nesse momento gerou uma sinalização um pouco mais negativa, que seria de ter correção. Logo, pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos, se proporcionar preferencialmente topo descendente abaixo dessa região aqui, primeiramente abaixo dos 481, mas seria aceitável 484, ou seja, abaixo dessa região de 481,50 a 484, caiu um pouquinho, tentou subir de maneira fraca, topo descendente, foco em venda no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Voltou, abriu para cima, voltou para cima dessa região de 481, 484, passou a proporcionar fundo ascendente preferencialmente acima de 484, foco maior, operação na ponta compradora de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta. Outra alternativa interessante, considerando inclusive até o comentário do mini índice, se o dólar, que abre aqui um sinal de correção, se vier aqui no decorrer do próximo pregão, bater ali na média, gerar sinalização de fundo ascendente no G60 ou no G30, foco maior em voltar para buscar a operação na ponta compradora de day trade. Ações PetroR4 no dia de hoje afundando 1,5%, Petro vai apontando para um patamar de suporte localizado lá na faixa dos R$ 29,07, seria o suporte aqui basicamente mais próximo que eu visualizo na ação. Abaixo disso a gente já vai falar lá na região de fundos anteriores, na faixa dos 28,65 e 28,45. Não vejo ainda alternativa de compra, dá para se buscar alguma possibilidade de compra, se perder força nessa região, gerar aqui algum fundo, se afastar um pouco mais já da região dos R$30, que já seria o primeiro patamar de resistência, um patamar em torno dos R$30, inclusive com gap de baixo no pregão, gap de corpo no pregão de hoje. Acima disso a gente teria aqui uma resistência 30 e 33, seguido dos 30, aquela região famosa de 30 e 61 a principalmente R$ 30,70, são as resistências mais próximas para Petro. Então, por enquanto, sem sinalização de alta, sem sinalização, pelo menos para a minha metodologia de entrada na ponta compradora de swing trade na Petro. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,32%. A ação segue dentro ainda de um movimento de subida com mínimas ascendentes. Perda da mínima do pregão de hoje aumenta um pouco mais a probabilidade de queda, onde ela vai ter suporte na faixa dos 54,33. Gráfico de 60 minutos vai fazendo ali uma correção. Se houver algo aqui, gerar algum sinal de alta para cima no gráfico de 60 minutos a partir do próximo pregão, daria para se buscar uma compra pelo G60 na Vale 3 a partir do pregão desta quinta-feira. Por enquanto, ainda não vejo uma alternativa de compra. Uma das possibilidades de reposicionamento de stop em termos de proteção para quem está comprado no swing trade seria abaixo da mínima do pregão de hoje. MRFG3 bateu no objetivo, na verdade atropelou o objetivo, o ativo subiu 4,84% e algo positivo aconteceu no gráfico desse ativo, que é ela romper esse patamar, ou seja, veio muito forte para cima. Esse ativo gerando qualquer tipo de correção no gráfico diário tende a trazer outra oportunidade de compra. Lembrando que a compra que eu busquei aqui foi depois que fez esse candle de baixa e gerou uma sinalização de alta no G60. Tentei pegar aqui um movimento de subida e terminou dando bastante certo, uma ótima relação risco-retorno para a operação. Então o ativo fechou forte para cima, inclusive aqui já acima de uma zona de resistência, que é aqui na faixa em torno dos 11,87, fechou um pouquinho acima, e agora a resistência um ponto mais alto, a gente teria aqui 11,94, seguido de R$ 12,14. Tem um número redondo de R$ 12, mas principalmente 12,14. As próximas resistências para a MRFG3. Para quem segue comprado no swing trade, dá para ir reposicionando através das mínimas ascendentes. Pode ser uma forma de condução ou, quanto mais próximo dessa zona de resistência, também um ponto de possível colocar uma parte do lucro ou o lucro todo no bolso dessa operação de MRFG3. Qual foi o resultado dessa entrada, então, do ativo? Um resultado de 5,75%, isso proporcionou um crescimento de 0,81% sobre o capital total. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Então, 0,81% de crescimento sobre o capital total. Lembrando, a gente arriscou ali na faixa de 1,92% e buscou um ganho de 5,75%, uma relação risco-retorno de basicamente 1 para 3. Depois disso, vamos falar aqui de CSNA3, uma operação que também foi encerrada, o stop reposicionado abaixo da mínima desse patamar, lembrando a entrada foi aqui nesse patamar, ou seja, chegou a andar isso aqui, reposicionado o stop aqui, perdeu essa mínima, saída da posição comprada. O que eu mencionei na última videoanálise?
que se perdesse a mínima e depois gerasse algum sinal de alta no dia 60, voltasse, inclusive fechar aqui para cima da média móvel de 13 períodos, voltasse para cima, fechar acima dos R$15,01, seria uma das alternativas de voltar para a compra, mas não aconteceu isso e basicamente fora ainda de uma nova entrada da CCNA3. Então foi uma operação que foi encerrada no pregão de hoje, voltou inclusive a fechar abaixo do topo anterior, mas é algo para ficar de olho nos próximos pregões que pode gerar ainda compra de fundo ascendente, ou seja, fundo acima desse patamar aqui. Essa operação da CSNA3 proporcionou um ganho de 3,35% e um crescimento do capital total de 0,44%. No momento, o resultado do mês está na faixa de 5,58% das operações que foram recomendadas no mês nessa primeira quinzena de janeiro. Então, logicamente que isso pode ser reduzido, enfim, temos aí mais outra quinzena para frente, mais outra metade do mês aí para frente. Mas temos, logicamente, apesar de uma sequência aí de acertos, né, colocar aqui dos resultados que foram contemplados, a gente tem aqui uma sequência já grande de acerto. O último resultado negativo tinha sido aqui para trás, mas da mesma forma, é importante fazer um alerta, da mesma forma que existe aqui uma sequência muito grande de resultado positivo, só dessa de toda essa sequência, só teve essa aqui que eu lancei como perda, que deu 0 a 0, e essa que deu negativo. Mas também, para quem me acompanha há anos, sabe que existem os momentos ruins. Existem os momentos, seja por minha escolha, enfim, eu cometi um erro, ou minha metodologia não está encaixando com o momento do mercado. Pode ter, às vezes, 7 operações consecutivas de perda. E aí é nesse momento que a gente tem que pensar que na hora que dá certo, tem que gerar um ganho maior e na hora que der perda, gerar um ganho menor. A chamada relação risco-retorno, como eu mencionei aqui na questão da MFG3, buscar uma relação deu para buscar uma relação risco-retorno de 1 para 3. Às vezes eu tento buscar uma relação risco-ganho de 1 para 2, 1 para 3 e não vai. Hoje mesmo teve uma que eu vou mencionar aqui agora. Chegou a 1 centavo do objetivo que foi reposicionado e voltou para baixo. Mas eu vou falar aqui dela, que é a Pomo 4. A Pomo 4 chegou a bater, eu reposicionei o objetivo ontem à noite. Eu mencionei isso dentro do canal do Invest no Telegram, que o objetivo, em vez de ser 4,77, colocar em 4,82. Então, para quem fez isso, ficou 1 centavo do objetivo. Para quem saiu um pouquinho antes, caiu em 4,77, ok, gerou um bom lucro. Mas para quem não saiu, que é o meu caso, stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje. Então, igual esse CSNA3, dá se perder essa mínima aqui, como está num patamar de suporte, gerar um novo movimento de alta. Aí eu posso voltar para a entrada, ou seja, se perder essa mínima e vem aqui embaixo e gera uma nova sinalização de subida, eu posso arriscar a entrada pelo gráfico de 60 minutos. Então seria essa a alternativa no caso da Pomo 4. Então seguimos comprados na Pomo 4, stop será reposicionado para baixo dos 4,60 em R$ 4,59, já uma operação com stop de proteção, lembrando nossa entrada por volta de 4,48. Depois disso, vamos falar aqui só para confirmar mesmo, né, entrada aqui por volta dos 4,49, tá? Colocando o valor exato. MRV3, operação aí realizada na MRV3, recomendação de compra no pregão de ontem, já foi mencionada aqui na última videoanálise. Pregão de hoje fechou em queda de 1,59%, então ativo para monitorar aí nos próximos pregões, porque chegou próximo da resistência e uma sinalização negativa chamado de nuvem negra, um padrão de reversão dos candles, um padrão baixista. Perda dessa mínima seria um dos pontos de poder sair dessa posição comprada. Então, algo que eu vou avaliar no próximo pregão, o cenário como um todo do pregão, em termos de condução dessa entrada. A ideia seria ficar mais alguns dias posicionado nesse papel, principalmente aqui considerando esse último movimento de queda, na expectativa de se ter um movimento de subida. Então, é a expectativa inicial, olhando até para um gráfico de 60 minutos. Só que, por exemplo, se é perder a mínima do pregão de hoje, a gente configuraria no gráfico de 60 minutos um pivô de baixa, e voltando para baixo desse suporte. Então, seria um dos pontos de possível saída sim, dessa posição por conta ali do G60. A não ser que bata aqui, depois gere um sinal de alta e possa até voltar para entrar no ponto comprador. Enfim, mas é algo que eu vou avaliar de perto no início do próximo pregão. E qualquer mudança do stop, eu formalizo isso dentro do canal do Invest no Telegram. CCRO3, recomendação de compra no pregão de hoje. Como o ativo estava recuando, recomendei compra no retorno do preço. Deixei já alinhado aqui, eu não estava acompanhando o pregão nesse momento, mas deixei já alinhado com a minha equipe aqui, que era para enviar a entrada se o ativo viesse para baixo da região dos R$ 18,72. Então, veio, né, para baixo dessa região, recomendação de compra nesse papel, com stop aqui para baixo dessa mínima. Passando os dados aqui dessa entrada da CCR3, entrada por volta dos 18,72, com stop em 18,19, isso abre um risco ali de 2,83%.
e busca um objetivo lá na faixa dos 18,78 com alocação do capital total de 18%. Então, seguimos aí comprado no ativo que fechou em cima da média. Já tem basicamente 3 candles aqui para cima, considerando 1, 2, 3. Então, um sinal um pouco negativo aqui, teve 3 para baixo depois de uma tentativa de subida, faz 3 aqui basicamente dentro do movimento de alta. Não conseguiu se confirmar acima desse patamar de resistência que vai de R$18,90 a R$19, parou ali nessa região, gerou também um candle forte para baixo. A perda dessa mínima seria um ponto também de saída, assim como eu já falei na POMO 4, assim como eu já falei em MRV3, saindo logicamente com perda. E se acontecer, sair da posição, assim como CSNA13, e ela volta aqui forte para cima, posso arriscar essa compra, entrar de novo pelo gráfico de 60 minutos, tentando trabalhar com stop mais curto e pegar uma continuidade do movimento de subida, manutenção, provável manutenção do preço acima da média e uma chance de poder continuar subindo aqui no gráfico no gráfico diário, que inclusive para mim, olhando para o gráfico semanal, encaixaria também essa possibilidade de entrada pelo gráfico de 60 minutos. Na sequência, vou falar de BBSE3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. Também essa aqui deixei agendado já para ser enviado, apesar de não estar acompanhando o mercado no pregão de hoje, também deixei essa agendado para ser enviada na superação da máxima do pregão de ontem, trabalhando com stop abaixo dessa mínima aqui, um pouquinho abaixo. Passando os dados dessa entrada, BBSE3 36,65, stop em R$ 36,11, objetivo em 37,73, risco da operação de 1,47%, alocando 25% do capital total nesta operação. Então, o stop logo aqui abaixo, ou seja, o ativo voltou para cima. A tendência nesse momento, tendência indefinida. Ok, tendência indefinida nesse papel. Quando ela volta aqui para baixo, fecha abaixo dessa região, e não permanece abaixo, inclusive volta no pregão seguinte para cima desse patamar, me chamou a atenção para buscar essa compra por conta do prazo acima. O gráfico semanal está bem, gerou aqui uma lateralização e aí rompeu tudo isso aqui para cima, agora rompe e faz aqui uma correção, trazendo expectativa de poder vir aqui para cima. Como gerou essa sinalização de alta no gráfico diário, estou optando por comprar esse risco aí nessa operação. Vamos ver o resultado dela. Essa aqui não tem reposicionamento de stop, a não ser após o fechamento do pregão seguinte, o pregão dessa quinta-feira, para avaliar o fechamento e reposicionamento de stop da operação. Então, seguimos comprado em BBSE3, já comentei aqui os dados aí da entrada do ativo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.